Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra poder compor essa mesa com os colegas aqui já de longa data, e particularmente dividindo a sessão com o professor Esper, né, ao qual eu diria que a neurociência experimental brasileira deve tanto, né, então é importante deixar isso registrado. E o nosso assunto de agora diz respeito às alterações de sono e modelos da doença de Parkinson, mais especificamente num modelo só, que é o modelo da rotenona. Os colegas já falaram de outros modelos, mas a gente prefere usar uma neurotoxina em particular que tem uma associação ambiental bastante interessante. Alguns estudos epidemiológicos já mostraram que essa substância, que é usada como pesticida, ela está associada diretamente com o aumento do número de casos de parkinsonismo em populações rurais. Então essa correlação referenda bastante o uso dessa neurotoxina em particular, que a gente vai comentar aqui com vocês. Eu deixo também o site do meu laboratório para visita. Ainda é um domínio provisório, o domínio FPR está saindo, mas vocês podem visitar que todo o material está disponível ali também. Não há nenhum conflito de interesses em relação aos dados aqui apresentados. Bom, como sabemos, a prevalência da doença de Parkinson é de 1% na população idosa, e quando nós avaliamos alguns dados do Banco Mundial, nós podemos observar que a população em geral está envelhecendo, tanto no mundo quanto no Brasil. Percebam que em 2017 nós atingimos, aqui em verde, né, o Brasil, em preto todo mundo, né, uma estatística de próximo a 8,7% da população sendo uma população idosa. É claro que esses valores se encontraram só agora. Vejam que décadas anteriores havia uma diferença, mas há uma tendência de crescimento, inclusive, dessas porcentagens daqui para frente. Vejam só, a título de comparação, o Japão, né, tem atualmente 27% da população idosa. Então isso significa que projeções para 2040, por exemplo, mostram que nós teremos o dobro de idosos no mundo e no Brasil, obviamente. Isso faz com que nós usemos esses argumentos nos nossos projetos, por exemplo, para tentar convencer as agências financiadoras de que estudar uma doença neurodegenerativa é algo importante, sim, principalmente do ponto de vista de que a nossa população está envelhecendo e a gente precisa dar mais qualidade de vida, mais anos de vida para essa população. Analisando agora aqui o número de indivíduos idosos em 2017, no mundo nós temos um valor aqui próximo de 650 milhões de indivíduos. No mundo, com a doença de Parkinson, essa estimativa chega a algo como 6,5 milhões de pacientes, ou de indivíduos que ainda não são necessariamente pacientes. E essa projeção aqui chega a uma prevalência de 500 mil de indivíduos no Brasil. Fazendo então esse cálculo para 2040, nós vamos ter uma população aqui brasileira próxima a 2 milhões de indivíduos com a doença de Parkinson. Então isso referenda essa questão que eu coloquei aqui para vocês. Voltando um pouco aos aspectos históricos, a gente precisa lembrar que a descrição original, né, o ensaio da paralisia agitante do James Parkinson, já de maneira muito perspicaz coloca que alterações não motoras se manifestavam já naqueles pacientes observados. Dentre elas, as alterações de sono. Está aqui um recorte do texto original do Parkinson, né? O sono parecia muito agitado, né? Os movimentos dos membros durante o sono aumentavam até o ponto dos pacientes acordarem, em geral, com muita agitação e alarme. Então, essa percepção de que outras alterações além das motoras ocorriam na doença
acabou ficando relegado ao ostracismo por quase esses 200 anos que a gente tem desde o relato original. E eu diria que há pouco tempo, coisa de 20 anos para cá, 15 anos para cá, que abre-se um pouco mais essa perspectiva na literatura de se investigar as alterações não motoras, as alterações que, de acordo com o estadiamento proposto pelo Heiko Braque, né, uma série de trabalhos ali no início da década de 2000, mostrou que nós temos um padrão de evolução topográfica da lesão observada pela deposição de corpúsculos de Lewy, começando no tronco encefálico, em áreas do bulbo olfatório, para então chegar em regiões do mesencéfalo, caracterizando as fases 3 e 4, que seriam as fases pré-motoras, motoras efetivamente, e dentre essas fases pré-motoras nós teríamos as alterações de sono já bastante marcadas, certo? Para que depois, em fases mais avançadas, 5 e 6, esse padrão de deposição de corpúsculos de Lewy chegasse a regiões corticais. Então, com esse panorama, a gente consegue observar que a doença de Parkinson ela tem uma série de alterações não motoras bastante marcantes e que a gente lança um olhar de interesse, principalmente do ponto de vista fisiológico, ou seja, para tentar entender o papel desses neurônios envolvidos, não só do ponto de vista da doença, da patologia em si, mas também para tentar enxergar novos papéis desses neurônios, por exemplo, dos neurônios dopaminérgicos, mas também, obviamente, para abrir novas frentes de diagnóstico precoce. Então, nesse sentido, a doença de Parkinson, ela apresenta aqui um declínio cognitivo importante, em torno de 20% a 80% dos pacientes. Depressão e ansiedade também marcadamente importantes. Há uma discussão bastante interessante na literatura sobre o fato dessas alterações serem reativas ou não. A gente sabe que o processo degenerativo em si, por envolver os sistemas monoaminérgicos, tem em si uma influência importante nesse tipo de ocorrência, de manifestação comportamental. As alterações olfatórias são extremamente importantes, até 90% dos pacientes a apresentam, e de maneira bastante precoce, já nas fases iniciais, de acordo com o Braque. E aqui é onde nós vamos nos debruçar um pouquinho mais a respeito dos distúrbios de sono, que também acometem aqui cerca de 90% dos pacientes. E é claro, olhando por essa perspectiva, vocês estão vendo aqui o mesencéfalo, a substância negra, pars compacta do indivíduo que era saudável, que tinha Parkinson, e aqui embaixo os correlatos histológicos, uma imunohistoquímica com a marcação para a enzima tirosina hidroxilase. Então a gente consegue quantificar a densidade de neurônios dopaminérgicos numa amostra de rato ou de camundongo e dessa forma expressar aqui, por exemplo, uma lesão, que vocês estão vendo claramente a diferença de um animal que tinha lesão em função da administração por cirurgia estereotáxica dessa neurotoxina rotenona, em comparação ao grupo Sham, que foi submetido a uma administração apenas do seu veículo. Então, além das alterações motoras, com esses modelos animais, em particular com esse da rotenona, nós conseguimos mimetizar uma série de alterações não motoras, dentre elas os distúrbios do sono, que são tão interessantes aqui para a gente. Dentre eles, alguns descritos com uma grande correlação com a clínica, como, por exemplo, a fragmentação de sono. O distúrbio comportamental do sono REM é algo que a gente não consegue ter um correlato adequado do ponto de vista de modelo experimental ainda, mas a gente consegue enxergar alterações do sono REM que são bastante marcantes e que, portanto, denotam qual a importância do sistema dopaminérgico para a regulação dessa fase do sono. Além disso, a insônia, principalmente a gente observa um aumento do tempo de latência do animal para sair da vigília e entrar em N1, por exemplo, ou também a latência para o REM também encontra-se aumentada. E ataques de sono também são difíceis de serem mimetizados experimentalmente, embora seja um importante achado clínico. Até alguns autores sugerem que esses ataques de sono se assemelham com a narcolepsia,
mas não é muito fácil da gente observar isso experimentalmente. E é claro que todos esses achados que eu estou citando rapidamente aqui para vocês, eles derivam de uma série de trabalhos da literatura que começaram na década de 1990, todos eles observando reversões de distúrbios de sono através de uma terapia ou dopaminérgica, ou mesmo a indução de aspectos de distúrbios de sono, por exemplo, mediante a administração de neurotoxinas e assim por diante. Então esses dados vêm se somando, se avolumando na literatura, e a gente consegue observar aqui nesse gráfico que mostra a evolução temporal, né, um aumento relativo, né, do número de trabalhos publicados que trazem a palavra-chave sono e Parkinson. Um aumento aqui de 5,5% em relação ao ano 2000. Então um aumento expressivo, e a gente sabe aqui que cerca de 15%, quase 16% desses trabalhos da literatura que falam sobre Parkinson trazem a palavra-chave sono. Então isso denota, né, um aumento de interesse da literatura. Então, tendo em vista esse panorama, a gente consegue traçar alguns objetivos principais aqui dessas nossas linhas de pesquisa que visam investigar o envolvimento do sistema dopaminérgico nessas fases iniciais da doença, porque o nosso foco principal diz respeito a, primeiro, tentar investigar a circuitaria relacionada ou responsável pela manifestação do sono REM no Parkinson, e além disso vislumbrar potenciais estratégias de diagnóstico precoce. Então, começando com alguns dados, pessoal, a gente levanta essa pergunta: se há uma relação intrínseca de regulação do sono REM pelas projeções da substância negra para o tegmento pedúnculo pontino, que é uma área afetada já nas fases iniciais de acordo com o estadiamento de Braque. Então nós fizemos lesões da substância negra com a infusão da rotenona, como eu já comentei com vocês, e fizemos lesões do tegmento pedúnculo pontino com a administração de uma outra neurotoxina que é seletiva para os neurônios glutamatérgicos dessa área, que é o ácido ibotênico. Então esses protocolos, eles visavam verificar qual seria o padrão de expressão eletrofisiológica do sono REM desses animais, certo? Através de um estudo de EEG. Vejam que, como desafio, nós fizemos uma privação de sono REM, porque o animal, um rato, ele manifesta algo como 15 a 20, às vezes 22% de sono REM ao longo do seu registro ali de 24 horas. Então a gente precisa fazer uma privação de REM para ser um desafio, e com isso fazer com que ele durma mais REM e a gente consiga enxergar modificações maiores nessa fase. Então a lesão da substância negra mostrou que a administração de um agonista dopaminérgico não reverteu esse prejuízo de REM induzido pela lesão. Entretanto, a administração de um agonista dopaminérgico no estriado dorsal reverteu o prejuízo de sono REM, fruto de uma lesão do tegmento pedúnculo pontino. Então, esse é um trabalho de doutorado do Adriano, e o Adriano, então, estabeleceu todo um esquema de relação entre o PPT e a substância negra, onde essa substância negra, uma vez lesionada, não teve esse perfil de reversão da atividade de REM, muito em função da grande importância dessa via nigroestriatal para a regulação dessa fase do sono. Ao contrário, aqui a administração do piribidil, de um agonista D2, pôde reverter, no caso de uma lesão do PPT, justamente porque a via nigroestriatal ainda estava íntegra. Então isso reforça esse papel dual, esse papel recíproco entre essas duas áreas, e também desmonta um pouco aquele paradigma da literatura já cristalizado há muito tempo, que diz que a dopamina é um neurotransmissor envolvido só com a regulação da vigília. Isso vem já
desde a década de 1960, os estudos do Carson, do Hornick-Evix, do Birkmeyer, que começaram a introduzir a L-Dopa terapeuticamente e viram que ela induzia uma grande insônia nos pacientes. Então, de lá para cá, a dopamina sempre vem sendo vista como um neurotransmissor associado à vigília, e a gente tenta desmontar um pouco esse paradigma na literatura. Além disso, a gente mostra aqui, através dessas correlações, né, uma relação entre uma diminuição, né, que é o principal metabólito da dopamina, com o aumento do sono REM. Ou seja, nós temos uma diminuição do DOPAC, portanto uma menor degradação da dopamina, sendo relacionada com o aumento da expressão do sono REM. E algo semelhante é visto quando a gente observa a porcentagem de sono não REM, né, correlacionando diretamente com o aumento dos níveis de dopamina. Então daí a gente levanta essa possibilidade, onde a dopamina ela está relacionada com a regulação do sono REM, com a regulação do sono não REM, e também impactando talvez de certa forma na memória, em função de todas essas situações. Aqui um modelo que nós propusemos, né, de regulação do sono REM com a influência da substância negra, funcionando como um hub de retransmissão para a formação reticular, a partir da ativação do tegmento pedúnculo pontínuo, para permitir uma maior ativação do eixo tálamo-cortical, que é tão necessária para que haja desencadeamento dos mecanismos favoráveis ao sono REM. Então, indo nessa direção, né, da importância do sono REM para todos esses contextos e talvez para a memória, nós fizemos um outro protocolo, agora com a privação, né, de sono REM dos animais em diferentes tempos, né, como está aqui demonstrado, utilizando essa metodologia do teste de reconhecimento de objetos, que o professor Roberto já comentou, e nós vimos que os animais, todos eles apresentaram um prejuízo de memória, certo? Aqui vocês estão vendo a exploração desses objetos. Então eles tiveram prejuízo em todos os tempos testados. Concomitantemente, a gente observou o perfil de ativação dos neurônios de um núcleo vizinho à substância negra, a pars compacta, que é o núcleo óculo-motor, que está aqui representado nessa imunistoquímica para a colina acetiltransferase, que é a enzima que sintetiza a acetilcolina. Então percebam que houve um padrão de ativação bastante maciço desse núcleo em função dessa privação de sono REM, que correlacionou inversamente com o índice de aprendizado nessa tarefa do teste de reconhecimento. Quer dizer, houve uma relação direta entre maior atividade do núcleo óculo-motor e pior desempenho na tarefa de aprendizado. Portanto, viu-se uma relação entre REM e memória, agora deixa-se uma brecha para se investigar o papel dessas outras fases, em particular do sono não REM, para modular esses aspectos cognitivos, certo? Vendo que, obviamente, o núcleo óculo-motor pode ter um papel fundamental nesse contexto cognitivo. Então, a partir desses achados, nós construímos um outro delineamento experimental, e esse é um trabalho da Juliane Fagotti, também doutoranda do laboratório, onde nós nos perguntamos, será que essa privação crônica de sono REM poderia ter um efeito sinérgico nesse prejuízo de memória induzido no modelo da rotenona? Então vocês estão vendo novamente a lesão que nós fizemos, né? Vocês estão vendo uma redução significativa desses grupos tratados com a rotenona e tratados com a rotenona e submetidos simultaneamente à restrição crônica de sono. Essa restrição crônica de sono foi feita com um modelo chamado Gentle Handling, onde o experimentador manipula o animal, né, a caixa do animal, sem tocar no animal propriamente dito, certo? Durante 6 horas por dia, por 21 dias. Sempre na fase clara, no início do dia, né, das 7 a 1 da tarde. Então isso rouba as melhores horas de sono do animal. Então tenta replicar uma restrição crônica que a gente tem na nossa sociedade. Então isso, associado com a lesão da nigrostriatal, mostrou que nós tivemos um prejuízo bastante importante dessa memória de cunho declarativo, né, observada nessa tarefa,
E quando a gente analisa agora o perfil de ritmicidade circadiano, nós percebemos que esse perfil também foi alterado, principalmente no início do registro do rebote, ou seja, quando a gente permite os animais a dormirem depois dessa restrição de sono. Então, amplificando essa imagem, nós temos o gráfico aqui de baixo. Percebam como que está diferente dos outros grupos, justamente nesse grupo que foi submetido à lesão, concomitantemente à restrição crônica. Então, essa associação nos fez fazer um estudo agora mais amplo do metaboloma dos animais, ou seja, através do uso de estratégias que utilizam plataformas de estudo que são chamados de targeted e untargeted, nós conseguimos rastrear todo o perfil metabólico de mais de 150 moléculas expressas no sangue periférico desses animais. Porque a ideia era tentar pinçar algumas moléculas ou algumas classes de moléculas que poderiam estar correlacionadas com esses achados anteriores. Então vocês estão vendo um heat map aqui que mostra todo esse perfil aqui coletado. E dentre essas moléculas, a gente se deparou com essa daqui, a quinurenina. Então, estatisticamente, uma análise muito pesada realizada nesses dados, com algoritmos que se dedicam, né, a essas estratégias high throughput, nós conseguimos identificar a quinurenina, que é uma molécula derivada do triptofano, certo? Portanto, ela tem uma semelhança molecular muito grande com a serotonina e com a melatonina. E existem trabalhos na literatura, para nossa surpresa, que mostram um papel da quinurenina em vias de produção de processos neurodegenerativos, por exemplo, na doença de Huntington. Nós também vimos, a partir de modelos de predição estatísticos, com todo esse conjunto de dados, que a restrição de sono ou a privação crônica de sono mais a lesão produziram um fator de predição de 70%, somado a outros dados que mostraram que essa expressão aumentada da quinurenina produziu 80% de acurácia, 86% de sensibilidade e 70% de especificidade, como sendo uma molécula biomarcadora desse tipo de processo. Então, só para vocês olharem um pouquinho essa via, né, dependente do triptofano, nós estamos vendo que a quinurenina ela é metabolizada em ácido quinurênico, né, também chamado de quina, que é um scavenger de radicais livres, então tem um efeito potencialmente neuroprotetor, mas também é metabolizada a 3-hidroxiquinurenina, ao ácido hidroxiantranílico e também ao ácido quinolínico, todos eles com potencial de ativar os receptores NMDA e, portanto, de produzirem em alguma medida um processo de citotoxicidade, certo? Então, seriam vilões aqui nesse processo. Complementarmente, todo o estudo de metaboloma, né, as boas regras da área demandam o uso de uma ferramenta, uma plataforma complementar de estudo, né, ao LC-MS, que é a ressonância magnética nuclear carbono-hidrogênio. E esse método é chamado de untargeted, ou seja, não depende do uso de padrões. Então, com isso, a gente consegue identificar assinaturas moleculares dentro dessa amostra que podem ser correlacionadas com a outra metodologia que é do LC-MS. Então, o uso dessa outra estratégia mostrou que nós tivemos um padrão muito semelhante de aumento das concentrações de lipoproteínas LDL e VLDL no sangue periférico desses animais, tanto numa situação apenas de lesão com a rotenona, como no sinergismo rotenona mais restrição crônica de sono. Então, essas condições também mostram um correlato na literatura, onde a gente pode achar que a hipercolesterolemia pode estar associado com processos neurodegenerativos na via nigrostriatal. Então, obviamente, né, esse conjunto de elementos nos sugere, né, todo um painel de moléculas que podem ser utilizadas como biomarcadores, em alguma medida. Então, vejam, né, estabelecemos esse painel inicial, e é claro que, voltando, né, a nossa outra perspectiva do dado óculo-motor, nós também temos, né, como uma perspectiva translacional,
guardadas todas as restrições, as limitações que já foram tão bem elencadas aqui pelos colegas, nós temos como perspectiva translacional o uso, por exemplo, de ferramentas, né, de rastreamento óculo-motor, que nós já desenvolvemos em colaboração aqui com o professor Eduardo Alberti, né, professor de Engenharia Computacional, lá da Universidade Positivo de Curitiba, e fazem parte aqui do trabalho de mestrado da Renata Ramina, né, neurologista da Associação Paranaense de Pacientes com Parkinsonismo. E essa ferramenta, então, tem por objetivo rastrear o perfil, o desempenho de sacadas dos pacientes frente a uma tarefa oculomotora. E esse algoritmo, então, consegue nos dar um score desse desempenho oculomotor, e dessa forma a gente pode construir também uma estratégia diagnóstica precoce. Então, por fim, pessoal, os desafios translacionais são de investigar essas mudanças em diferentes estágios da doença, certo? Lembrando que nós temos todo o estadiamento de acordo com o BRAC. Nós estamos em busca de criar esse painel de biomarcadores de fase inicial, principalmente fazendo agora a replicação desses dados em pacientes, certo? Fazendo o estudo do metaboloma em pacientes em diferentes estágios. E com isso, criar uma plataforma de trabalho, né, algoritmos que tenham capacidade de aprendizado, ou seja, inteligência artificial, que possam juntar todos esses dados metabolômicos, oculomotores e relacionados ao sono e prejuízos cognitivos, produzindo então uma ferramenta que seja poderosa para esse diagnóstico precoce. E eu não posso deixar de fazer menção a todos os nossos colaboradores, né, que permitem esse trabalho, né, os alunos do laboratório, não estão todos aqui, mas estão alguns deles. Professora Deborah Skinny, né, da Universidade de Surrey, professor John Swan, lá do Imperial College de Londres, professor Fernando Lousada e demais colaboradores desse nosso projeto. Certo? Muito obrigado. Então,